Você já parou para pensar no verdadeiro significado do mandamento "não matarás"? Muitas vezes pensamos nele apenas como a proibição de tirar a vida de outra pessoa, mas ele vai muito além disso. Ele nos chama a refletir sobre como muitas vezes as atitudes do nosso coração, como o ódio e a ira, também ferem a sacralidade da vida humana. No Monte Sinai, Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés como um conjunto de leis e diretrizes para governar a vida do povo escolhido, após libertá-lo da escravidão no Egito. Entre esses mandamentos, o quinto, "Não matarás", Êxodo capítulo 20, versículo 13, destaca a sacralidade da vida humana e a necessidade de preservá-la. No contexto do livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, Moisés reitera esses mandamentos, aplicando-os à nova realidade do povo que se prepara para entrar na Terra Prometida. O "não matarás" ganha ênfase na preservação da vida, reforçando a ideia de que a vida humana é um dom sagrado que deve ser respeitado. No Novo Testamento, encontramos a manifestação plena deste mandamento nos ensinamentos de Cristo, especialmente no Sermão da Montanha, onde ele não apenas reafirma o mandamento de não matar, mas também expande o seu significado. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 21 até o 22, Jesus ensina que o ódio e o ressentimento são igualmente prejudiciais, assim como o ato físico de matar. Ele diz: "Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da Dina." Ao expandir o mandamento, Jesus revela que a raiz do homicídio muitas vezes começa com sentimentos de ódio e raiva. Ele nos ensina que o mandamento "não matarás" não se limita à ação física, mas também abrange o coração humano e as atitudes internas. A Igreja Católica ensina que a vida humana é um dom sagrado de Deus e que deve ser respeitada em todas as suas formas e fases. O quinto mandamento, "não matarás", é claro em sua condenação ao homicídio, mas a Igreja vai além, afirmando que qualquer ato que ameace ou destrua a vida humana deve ser rejeitado. Isso inclui práticas como o aborto, a eutanásia e o suicídio, que a Igreja considera gravemente erradas. O Catecismo da Igreja Católica explica que a vida humana é inviolável desde o momento da concepção até o seu fim natural. Para a Igreja, proteger a vida é uma responsabilidade que não se limita apenas à preservação física, mas também ao cuidado da dignidade da pessoa humana. Ao analisarmos questões contemporâneas, é necessário refletir como o mandamento se aplica em diferentes contextos da sociedade atual. Em relação à pena de morte, a Igreja considera que ela é inadmissível, pois cada ser humano possui uma dignidade inalienável. A vida é um dom sagrado de Deus, e ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha cometido crimes graves. Assim, a Igreja defende que a pena de morte não é uma solução aceitável, pois fere a dignidade humana e a possibilidade de arrependimento e transformação. Quanto à legítima defesa, a Igreja reconhece que em algumas situações pode ser necessária a defesa de si ou de outros, mas essa defesa nunca deve ser excessiva ou desproporcional. A legítima defesa é aceitável, desde que busque proteger a vida sem causar danos maiores do que o necessário para evitar o mal. O aborto é outra questão que está em grande discussão. A Igreja condena o aborto porque ele viola o direito fundamental à vida, que começa desde a concepção. Para a Igreja, não há justificativa para acabar com a vida de um ser humano inocente, pois cada vida é um dom sagrado de Deus, e ninguém tem o direito de tirá-la. A eutanásia, que envolve a prática de encurtar a vida de alguém, também é considerada moralmente inaceitável. A Igreja ensina que a morte deve ser confiada a Deus e a vida deve ser respeitada até o fim. Contudo, a Igreja reconhece que, em alguns casos, a cessação de tratamentos médicos desproporcionais pode ser legítima, desde que não haja a intenção de causar a morte, mas sim de respeitar a dignidade da pessoa que está sofrendo. Finalmente, o suicídio é visto pela Igreja como um ato grave, mas a Igreja também compreende que os problemas psicológicos e emocionais podem diminuir a responsabilidade de quem o pratica. A Igreja oferece compaixão e apoio, reconhecendo que as pessoas que enfrentam dificuldades de saúde mental precisam de cuidado, oração e acompanhamento. Todas essas questões são complexas.
Mas em cada uma delas, o princípio fundamental é o respeito à vida humana e à dignidade de cada pessoa, como ensinado pelo quinto mandamento. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Também adoraria saber a sua opinião. Deixe um comentário com sua dúvida ou sugestão. E para continuar aprofundando seu conhecimento, eu te convido a assistir ao nosso vídeo sobre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai complementar ainda mais tudo o que discutimos aqui. Nos vemos lá!